Meu nome é Cíntia. A gente vai explicar sobre modulação AM e FM, junto com o Igor, o Lucas, o Pedro e a Sabrina. Nessa apresentação, a gente explica as técnicas de modulação dos sinais AM e FM, relacionando com a disciplina de sistemas dinâmicos lineares. A modulação por amplitude, AM, é feita modulando a amplitude do sinal. Na modulação de ângulo, a FM, ela fica modulando a frequência. O assunto está relacionando a disciplina de sistemas dinâmicos lineares, que envolve especialmente conteúdo de sinais em função do tempo, função de transferências e sistemas. A modulação com amplitude AM é uma modulação linear. E a modulação em frequência, FM, é a modulação angular. Os sinais AM e FM, eles são métodos utilizados para transmitir informações na forma de ondas eletromagnéticas. A modulação, ela é um processo de alterar as características da onda a ser transmitida pela sobreposição de um sinal de informação a um sinal de alta frequência. A portadora, ela pode ser DC, AC ou um trem de pulso. Uma onda sinoidal de alta frequência, ela é usada como sinal portador. Essas técnicas de modulação são divididas em dois tipos principais, as analógicas e digitais. A modulação é uma mudança da portadora com base no sinal modulado, podendo incluir a codificação. O objetivo desse trabalho será focar na aplicação desses modelos de modulação. Bom, eu irei falar sobre a modulação. O sinal modulado também é chamado de sinal de mensagem. Mas por que ele é chamado assim? Então, ele contém dados a serem transmitidos e é considerado um sinal de banda base, o qual ele passa por um processo de modulação para a sua transmissão ou comunicação. Há dois tipos de técnicas de modulação, que são a analógica e a digital. Nesses dois tipos, as tecnologias e as informações de banda base são convertidas em sinais de radiofrequência. Mas na modulação analógica, esses sinais são uma faixa contínua de valores. E na modulação digital, são estados discretos pré-arranjados. Sobre a modulação AM. A modulação de amplitude, ou AM, é o processo de alterar a amplitude instantânea de um sinal de mensagem. Ou seja, a modulação analógica, ela se refere ao processo de transmissão de sinais analógicos de banda base de baixa frequência, através de um sinal portador de radiofrequência. Então, para essa modulação, o sinal de banda base é sempre analógico. Temos aqui, então, um circuito modulador AM, DSB, que seria Double Sideband, o qual era utilizado antigamente em transmissores comerciais e tinha a função de transmitir o sinal para as antenas. Esse modelo, ele facilita o desenvolvimento de um circuito receptor. Os resistores, eles compõem a parte do somador resistivo. O diodo, ele funciona como chave de sincronismo para o sistema e gera uma intermodulação que é aplicada ao filtro passa-banda composto pelo indutor e o capacitor. Bom, esse circuito, se a gente aplicar o teorema da superposição nele, a gente consegue simplificar para chegar na nossa função, para resolver um circuito mais simples para chegar na nossa função de transferência. Então, aplicando a superposição, a gente chega nesse circuito. A partir dele, a gente tem que os componentes dele passar para o domínio da frequência. Então, quer dizer que ali onde tem um capacitor, o indutor e a fonte, vai aparecer termos com S ali. Como a nossa fonte é um valor constante, então vai aparecer um termo com S ali também. Então, a gente aplica um LKC ali no NOS, que é o somatório das tensões das correntes que entram, é igual ao somatório das correntes que saem.
Então, a gente vai chegar numa equação com correntes. A partir disso, por análise nodal, a gente consegue deixar em termos mudar da corrente, dos termos de corrente, para os termos de tensões. Com isso, a gente vai poder separar o que é a nossa saída, o que é a nossa entrada. No nosso caso, a nossa saída é o V de S e a entrada é o VT1. Então, isolando eles nessa equação e dizendo ali, né, que já que a gente é conhecido que a função de transferência é a saída pela entrada, então, ajeitando a equação para ficar naquele modelo, a gente vai chegar ali no nosso H de S, que é a nossa função de transferência. A partir disso, a gente substitui essa equação de transferência num sistema montado no MATLAB. A gente tem ali duas funções de transferências, porque lá no circuito modulador a gente tinha duas fontes de tensão. Então a gente só repete a nossa equação de transferência. A partir desse sistema, a gente consegue montar os gráficos para fazer uma comparação da resposta gerada pelo sistema e da resposta gerada pelo circuito modulador. Então, se a gente comparar os dois gráficos, a gente vê que eles são exatamente os mesmos. Então, isso quer dizer que a nossa função de transferência condiz com o nosso circuito modulador. E esse gráfico mostra que, como lá no circuito modulador a gente tem um diodo, então ele é um diodo retificador, então ele está retificando o nosso sinal de entrada. Então, a gente só vai ter o semiciclo positivo. Por isso que o nosso sinal de entrada tem essa forma. Das duas fontes, no caso, porque esse gráfico, que é o da segunda fonte, ele também só está no semiciclo positivo. Bom, agora a gente vai apresentar sobre a parte da modulação FM, né? Que é o nosso trabalho, modulação AM e FM. Então, no FM, a frequência da onda portadora ela é modulada pela onda modulante. Mas o que isso quer dizer? É que quando a frequência do modulador é baixa, isso fará com que a frequência da portadora mude, o que é chamado de vibrato, né? Então, quando a frequência do modulador está dentro da faixa audível, as frequências ou as bandas laterais ao redor da portadora aparecem. Mas isso é o contrário do que acontece com as tecnologias de AM, por exemplo, como foi apresentado. Por quê? Porque aqui no FM, uma é maior que a frequência da portadora e outra é menor que a frequência da portadora. Então, cada um desses tons parciais, né, aparece onde a distância da portadora é um múltiplo da frequência de modulação e o número de parciais existentes é proporcional à quantidade de modulação aplicada. Então, por exemplo, nessa imagem aqui que está sendo apresentada, a gente consegue perceber algumas partes das frequências, né? E umas que são mais achatadinhas, que são mais juntas. Então, isso explica um pouco dessa parte FM aqui do que foi falado. E dando sequência aqui, como foi apresentado sobre a modulação AM, as suas características da modulação AM, e agora uma introduçãozinha sobre a modulação FM, as suas características e a sua diferença, né, da modulação do AM. Essa imagem aqui representa o que foi apresentado no trabalho. Então, por exemplo, na imagem do AM aqui, que é essa figura aqui da esquerda, essa coluna da esquerda, fica muito visível a diferença de como é feita uma modulação AM, de como as ondas de frequência de sinais elas são mais juntas, né? E ali na direita tem a parte do FM. Então, a gente consegue perceber as características de uma geração de sinal e de frequência na modulação, tanto da parte AM quanto da parte FM. Então, essa imagem aqui é para fazer uma representação bem visível do que a gente conseguiu abordar aqui durante esse trabalho, apresentando sobre as características de cada modulação. Bom, e agora esse daqui é o nosso circuito FM, que foi montado no Multisim, no software do Multisim, e agora nós vamos desenvolver esse circuito e apresentar para vocês a seguir com o Pedro, de como é feito a geração de sinal, a diferença com valores de capacitância, a equação de transferência. Então, isso tudo será abordado agora. Professor, meu nome é Pedro, eu vou estar falando sobre a nossa função de transferência, onde o Lucas já deu uma pequena introdução sobre ela. A nossa função de transferência, no caso lá, é o nosso H de S, a nossa entrada é Y de S, nossa saída é X de S. Então, vamos falando sobre ela, uma função antena do modulador FM. E é mais sobre isso.
A gente modulou ela chegando no resultado de y de S igual a 376.989 vezes A vezes S ao quadrado sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Esse foi a nossa modulação da nossa função fm. E a partir da nossa função, a gente conseguiu tirar a tabela de porcentagem de capacitância. O que seria a nossa tabela de porcentagem de capacitância? No caso, ela explícita o nosso x, que é a porcentagem de capacitância, o t é o nosso tempo, e w é a frequência angular. E a partir da tabela, a gente consegue tirar o gráfico da frequência angular. No caso, esse gráfico a gente fez ele no Excel, a gente utilizou análise de estatística nele. E a partir dele, a gente consegue concluir que o circuito, no caso, não é linear. E a partir disso, a gente conseguiu fazer o sinal modulado. No caso, o sinal modulado, a gente fez o gráfico dele em 100%, 50% e 20%. Se você reparar, o que vai mudar nele é a frequência. A amplitude das ondas permanece a mesma. No caso, o que muda mesmo é a frequência. Se você reparar em 100%, a frequência da onda é essa. Já em 50%, a frequência muda e a amplitude permanece a mesma, e o mesmo se repete para 20%. Ao decorrer do artigo, foi apresentado um circuito modulador AM, onde a partir dele foi possível equacionar a função de transferência, a qual utilizou-se um sistema modulador para demonstrar como é feito o processo de modulação, que é ilustrado pelos gráficos de sinais AM. Tal circuito pode ser considerado um detector de envoltória, o que facilita o desenvolvimento de um circuito receptor de sinal. O AM é um esquema derivado, envolve basicamente o deslocamento controlado do espectro do sinal para vários pontos ao longo da escala de frequência. O recurso de modulação, ele pode ser usado para gerar uma forma de onda modulada em amplitude e demodulada novamente. Como essa forma de onda não tem uma frequência portadora separada, ela é chamada de banda lateral dupla. A frequência portadora adicional é usada para ajudar a demodular a forma de onda. Se a amplitude da portadora de valor agregado for grande, o detector de envelope pode demodular a forma de onda corretamente. Este princípio é usado na transmissão comercial AM. Possui sérias deficiências em termos de faixa dinâmica e imunidade a ruídos. Para melhorar o material, precisamos adotar, no caso, a modulação FM, completamente diferente em relação à modulação AM. Já nos sinais FM, a frequência de modulação máxima e o índice de modulação interferem na largura de banda e na eficiência. O sinal FM possui a maior largura de banda com maior eficiência aos ruídos em relação ao sinal AM. Para a obtenção da função de transferência e dos gráficos, foi utilizado um circuito modulador FM, o qual serviu para apresentar como é feita a modulação de um sinal FM. A partir da função de transferência é que é possível calcular o sinal de saída para qualquer sinal de entrada. Essa foi a nossa apresentação do nosso artigo. Aqui possui algumas referências que a gente utilizou para fazer o mesmo. Espero que tenham gostado.